Provérbios 17 nos fala, primeiro, que é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A paz é um valor muito importante. É um valor tão importante que Provérbios fala que se você tem paz numa casa onde só existe um pedaço de pão seco, é melhor do que você ter um banquete numa casa com muitas brigas. A paz é muito importante para o nosso relacionamento com Deus e é muito importante para a nossa saúde mental. Num ambiente onde as pessoas vivem discutindo, brigando, se xingando, nem um banquete pode satisfazer o apetite. Você come uma boa comida, mas o seu paladar não fica satisfeito porque o seu cérebro, o seu pensamento fica mergulhado na guerra, no conflito, na contenda. Quem consegue desfrutar de uma boa refeição e, ao mesmo tempo em que está carregado de raiva, de discussão e de conflito? É por isso que Provérbios, no capítulo 17, fala no primeiro versículo que é melhor você comer um pedaço de pão seco quando você tem paz. Quando você tem paz, você consegue passar uma manteiga, um doce ou alguma coisa num pedaço de pão seco e se satisfazer, porque a paz traz satisfação. A guerra, a contenda, o ódio, a raiva, a mágoa, o conflito traz divisão. E a pessoa fica com o coração ferido, com os pensamentos carregados. E isso repercute até na saúde dos outros órgãos. Não é só o paladar que fica afetado. Afeta-se o estômago, surgem dores de estômago, afeta-se a cabeça, algumas pessoas ficam com dores de cabeça, afeta-se o coração, algumas pessoas que ficam com o pensamento acelerado em função das discussões ficam com taquicardia, afeta-se o estado de espírito. A pessoa, quando está com mágoa, com raiva, ela não consegue falar com Deus. Então, a paz de espírito é muito importante. Se você está procurando alguém para se casar, você que é solteiro, você que é solteira e você sabe que essa pessoa com quem você está começando um relacionamento vive o tempo todo trazendo tempestade em copo de água, como dizem no ditado popular. Tudo é motivo de guerra, tudo é motivo para fazer uma tempestade. Fuja dessa pessoa. Você pode procurar uma pessoa que viva com paz de espírito. Se você já casou e é o seu esposo ou é a sua esposa que age dessa forma, procure conversar a respeito desse assunto. Procure dizer, você precisa encontrar formas de ver as situações da vida com mais calma. É necessário saber lidar com as situações da vida com mais calma. Na palavra de Deus, nós aprendemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você pode pensar, mas esse é o famoso Salmo 23. Ele é famoso justamente porque ele traz uma palavra simples. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe como é uma ovelha? Uma ovelha, ela não tem sabedoria para comer. Estava ouvindo um estudo sobre as ovelhas e no estudo eles dizem que quando o pastor leva a ovelha para os pastos, ela vai comendo e ela não para de comer enquanto o pastor não chama e fala, agora chega. Ela vai comendo sem parar. Também no estudo fala-se que
A ovelha se perde muito facilmente. Se ela não tem um pastor para guiá-la, ela cai. E é por isso que o Salmo 23 fala que o Senhor, no versículo 5, que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara serve para trazer a direção e o cajado, ele tem a forma de um gancho na ponta para que quando a ovelha caia, o pastor consiga trazê-la novamente. Por isso que o Salmo 23 fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, porque Davi, que escreveu o Salmo 23, era um pastor de ovelhas e ele sabia o quanto as ovelhas precisavam da direção pela vara e também do cajado, para que pudessem ser resgatadas dos seus erros. Então, o Salmo 23, quando diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele é um salmo para ser realmente seguido. Você que faz tempestade num copo d'água, em razão das situações do dia a dia, precisa tomar posse do Salmo 23 e dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Está passando por uma situação de desespero e angústia? Não pressione o seu marido. Não vá para cima dele gritando, berrando e dizendo: "Você é o culpado". Não procure culpados. Procure respirar profundamente e dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Ele te dará o que você precisa. O versículo 2 fala: "Deitar-me faz em verdes pastos". Então o Senhor vai levar você, como um pastor leva as ovelhas para um pasto verdejante, que fala sobre prosperidade, sobre provisão, sobre atenção, sobre cuidado, e dará a solução para a sua vida. Experimente começar a falar mais com Deus e experimente respirar mais antes de gritaria, de escândalo ou de acusação em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação ao cuidado com os filhos, em relação às situações do trabalho, porque a paz traz clareza e faz com que você consiga resolver as coisas com mais tranquilidade. Se você não mudar essa atitude, esse comportamento, você vai destruir a sua família. Especificamente as mulheres, aqui no capítulo 14 de Provérbios, no versículo 1, está escrito que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Então, tenha sabedoria em relação ao que você tem feito com o seu lar. Voltando aqui para Provérbios 17, no versículo 2, o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. Esse versículo 2 nos mostra que ter sabedoria vale muito mais do que dinheiro. Quando você tem sabedoria, você pode até não ser herdeiro de nada, você pode até não ser o filho do dono de um negócio, mas quando você tem sabedoria, você trata a pessoa tão bem, você resolve tão bem os problemas de alguém, que esse alguém pode reconhecer você e dizer: "Vou deixar uma herança". Existem pessoas que receberam empresas inteiras de pessoas que resolveram mudar de área de negócio e disseram: "Vou deixar esse negócio para você, porque você foi uma pessoa fiel no seu proceder aqui na empresa". Existem inclusive testemunhos de vários cristãos que dizem: "Eu fiquei trabalhando ali naquela empresa por uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, e eu já ouvi testemunhos de pessoas assim, que receberam a empresa do antigo patrão, porque o patrão disse: "Agora eu quero empreender em outro negócio, mas eu vou deixar essa empresa para você, porque você trabalhou muito bem aqui". E eles aprenderam, receberam toda a instrução e, do nada, vamos dizer assim, receberam esse presente de Deus, porque foram sábios na forma como cuidaram da sua
vida profissional ali no trabalho. Quando você faz alguma coisa, nunca faça pensando que está fazendo para o homem. Você está trabalhando para Deus. Olhe aqui o texto de Efésios, capítulo 6, aqui no versículos 5 e 6. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. 6. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Versículo 7. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não as pessoas, e não para as pessoas. 8. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que fizer. Retomando Provérbios 17, aqui no versículo 2, nós percebemos que, como Paulo disse, você será recompensado de acordo com o que você fizer. Por isso que o versículo 2 diz que o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. Existem até alguns pais que deixam a administração, o conselho, a gestão do negócio na mão de um empregado que se mostrou mais capaz e fiel do que o próprio filho, porque, obviamente, aquele que é um empresário sabe o quanto é necessário ter gestão do negócio para que ele continue prosperando. Então, ser sábio faz com que você receba reconhecimento onde você muitas vezes nem é filho, nem é herdeiro. Então, se você não é filho, não é herdeiro, mas age com sabedoria, Deus pode honrar de maneira especial, de acordo com aquilo que você fizer. Versículo 3: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Então nós vemos que metais valiosos, para você tirar o ouro puro e a prata pura, você precisa submeter a fogo para que você realmente encontre aquilo que tem valor. E Deus está dizendo que só Deus pode realmente mostrar quem as pessoas são. Por que que o versículo diz isso? Porque é avaliando como a pessoa serve a Deus, como a pessoa honra a Deus, que você conhece o caráter de uma pessoa. Teste alguém perguntando se ela é fiel no dízimo, por exemplo. Pessoas que são fiéis a Deus, elas não têm dificuldade em devolver a 10ª parte de tudo que recebem a Deus. Pergunte para uma pessoa o que ela acha da oração. Pessoas que realmente honram a Deus terão prazer em dizer que gostam de falar com Deus. Pergunte como está a leitura bíblica da pessoa. E se ela ama a Deus, ela vai dizer: eu medito sempre na palavra do Senhor. E quando uma pessoa sempre fala com Deus em oração e coloca toda a vida dela diante de Deus em oração, quando ela lê a palavra, porque ela tem desejo de cumprir a palavra, e quando ela é fiel em tudo aquilo que honra a Deus, você pode dizer: essa é uma pessoa que vale ouro. Essa é uma pessoa que passa diante do Senhor. E são essas pessoas, pelo critério do Senhor, na oração, na leitura da palavra e na fidelidade a Deus, que você sabe qual é o valor que essa pessoa tem. Então, quando o texto fala assim, é o Senhor Deus que mostra o que as pessoas realmente são, significa: pegue o que a palavra, o que o Senhor fala para as pessoas fazerem e veja se as pessoas fazem o que o Senhor manda. O Senhor é o critério para você provar alguém. Versículo 4.
Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Se você tem apreciado pessoas que fazem a maldade, se você tem escutado pessoas que falam mal das outras, que são caluniadoras, difamadoras, mentirosas, se você participa de rodinhas de conversa que falam mal dos outros, então saia disso. O Salmo 15 fala claramente: quem morará no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que não difama com a sua língua e aquele que não aceita a mentira contra o seu próximo. Esse morará com o Senhor. Fuja dos maus. Versículo 5. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Não critique nem o pobre, nem o preto, nem o oriental, nem o careca, nem a prostituta, nem ninguém. Quando você caçoa de alguém, você está insultando a Deus. Deus ama a todos e deseja que todos sejam salvos. O dever de um cristão é pregar a palavra para que todos se arrependam e sejam salvos para Deus. Por isso que o texto fala: quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Não tenha alegria com a desgraça nem mesmo do seu inimigo, porque Deus não deseja que nós tenhamos o mal em nós. Quando nós desejamos a desgraça e o mal do próximo, nós estamos manifestando a maldade dentro de nós. E Deus é benigno, e Ele quer que nós sejamos como Ele, que é nosso Pai. Se temos Deus como realmente o nosso Pai, somos como o nosso Pai. Versículo 6. Assim como... E isso também, antes de ir para o versículo 6, e a capacidade de desejar o bem do próximo também é uma forma de nós sermos provados, como diz o versículo 3, que realmente temos valor, que somos realmente pessoas aprovadas por Deus. Versículo... E muitas vezes nós precisamos passar a nossa vida no fogo para limpar o nosso coração da mágoa, de falar mentiras sobre as outras pessoas e de desejar o mal e a desgraça do próximo. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Então, assim como um avô fica feliz de ver que os seus filhos geraram netos, que os seus filhos tiveram os seus próprios filhos e avançaram na vida, assim também os filhos se orgulham dos pais. Os filhos têm orgulho pelo fato de terem recebido dos seus pais todos os ensinamentos para que pudessem formar a sua própria família. Claro que esse versículo fala de uma família ideal. Talvez você que está ouvindo esse vídeo não teve essa sorte. Talvez você é neto de alguém que andou em vários casamentos, de alguém que não foi fiel, de alguém que era alcoólatra, de alguém que fumava, de alguém que morreu porque fez alguma coisa errada. E aí você vai dizer: mas a minha vida não é assim. Mas Deus, Ele deseja que você comece a escrever uma nova história para a sua vida. E independente do que os seus avós fizeram, independente do que os seus pais fizeram, você pode, pelo conhecimento dessa palavra, ser o primeiro, a primeira, que vai ser um avô, que vai ser uma avó, que vai poder dizer para os seus netos: eu cuidei bem do seu pai, eu cuidei bem da sua mãe, e eu estou orgulhoso de ver que vocês estão aqui bem cuidados. Então, o versículo 6, ele fala: assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Está dizendo assim: seja uma pessoa que constrói a sua história, para que no futuro você possa contar boas coisas para os seus netos e que os seus filhos possam dizer para os seus netos o quanto vocês foram preciosos, valiosos e
que fizeram a diferença na vida deles. Você pode ter sofrido muitas coisas, mas independente do que fizeram a você, mesmo que você tenha sido abusada pelo seu próprio pai, se você ressignificar isso, você pode construir uma família feliz. Ressignificar significa olhar uma situação negativa e traduzir de uma forma que você consiga fazer proveito disso. Abusaram de você? Então você pode dizer: eu sei o quanto isso é ruim. Eu vou entrar numa ação voluntária em lugares que defendem mulheres que foram abusadas, para defender essas crianças e ajudá-las a se recobrar emocionalmente e psicologicamente, para que estejam preparadas para terem as suas famílias. Essa é a atitude, a ação a ser praticada. Haja com sabedoria. Não seja uma pessoa que reage. Reagir é uma pessoa que não trata das suas emoções. Alguém bate em você e você reage. Bateu, levou. Me abusou, eu vou ficar com raiva, vou ficar com ódio, vou ficar com insatisfação, vou carregar a mágoa pelo resto da vida. Você está reagindo emocionalmente. Existe uma diferença entre reagir e agir. Agir é: eu penso, escrevo o que vou fazer para mudar o curso da minha vida para o bem. Então, seja uma pessoa de ação, que age de acordo com um pensamento, com inteligência e com sabedoria, para ressignificar aquilo que foi mal. Versículo 7. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Veja que o versículo 7 fala que o homem de respeito nunca mente. O homem de respeito, a pessoa de respeito, sempre fala a verdade. E é mais fácil, ele fala tanto a verdade, que é mais fácil uma pessoa que é tola, que só fala bobagem, chegar um dia e falar uma coisa que se aproveite, do que aquela pessoa de respeito dizer uma mentira. Portanto, o versículo 7 nos ensina que é muito importante você manter a sua palavra sempre, porque se você mentir uma única vez, essa mentira vai arruinar a sua reputação, vai arruinar o seu negócio, vai destruir a sua credibilidade. Mantenha-se sempre pela verdade e as pessoas honrarão os negócios com você e respeitarão você, porque sabem que podem e têm o dever de honrar aquilo que prometeram com você, porque você é uma pessoa de respeito. Versículo 8. E se alguém desrespeitar um contrato, um negócio com você, nunca mais faça negócio com aquela pessoa. Você não tem nenhum pecado quando você não faz negócios com quem é desonesto, desleal, infiel em relação a você. Você está se respeitando, não tendo relacionamento e negócios com essa pessoa. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Então, algumas pessoas acham que com o suborno você pode ter o que você quiser, mas existem ainda muitas pessoas honestas e que respeitam a Deus. Se você é alguém que verdadeiramente respeita a Deus, nunca se entregue ao suborno. Nunca aceite dinheiro em troca do que é correto e do que é justo. Siga sempre pela justiça e pelo que é verdadeiro. Versículo 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. O versículo 9 revela a importância de perdoar as ofensas. Quando você perdoa as ofensas, você na realidade cuida de você mesmo,
Quem fica com ofensas no coração tende a morrer mais cedo. Fica com problemas na circulação, fica com problemas no estômago, fica com problemas na sua paz. E nós começamos Provérbios 17 falando justamente no versículo 1 a respeito da paz, que é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então, perdoe mais. Tome muito cuidado com as pessoas que você se relaciona, porque se você se relaciona com pessoas que são tementes a Deus e que honram a Deus e que têm valor, essas pessoas vão te decepcionar muito menos. E você não terá tantas situações para perdoar. Quando você se envolve com pessoas que vivem errando e tropeçando, que são desonestas, desleais e infiéis, você tem que ter muita paciência em relação ao que a pessoa vai fazer. Porque a pessoa desonesta, desleal, essa é a natureza dela. Ela vai te decepcionar. Ela vai frustrar você. E você vai ter que ficar o tempo todo perdoando. Você que é pai, você que é mãe, precisa instruir o seu filho, a sua filha no caminho do Senhor desde cedo, desde pequenos, para que eles honrem a Deus, para que vocês possam ter filhos, que vocês possam ter a alegria deles. Tem muitos pais e mães que pensam, os filhos são para o mundo, eles aprendem na escola. E aí eles vão para a escola, têm relacionamentos com outras crianças cujos pais não ensinam os filhos e voltam para casa com maus modos, com maneiras ruins. Se você não corrige o seu filho e a sua filha, então, no futuro, você terá que perdoá-los muitas vezes em razão dos erros que eles aprenderam a praticar pelos contatos com os amigos e colegas da escola e de outros lugares. Então, cuide dos seus filhos, porque quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Você depois, se não cuida dos filhos desde a infância, vai ter que perdoar para mostrar que realmente ama. É melhor ensinar para que eles façam a coisa correta do que depois ter que ficar o tempo todo perdoando e demonstrando amor para que se recuperem. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Se já aconteceu alguma coisa ruim, é tempo de deixar para trás. É tempo de passar uma borracha e é tempo de reconstruir a relação de amizade. Se a pessoa traiu você, se a pessoa lhe enganou em um contrato, em alguma coisa assim, você pode dizer, você está perdoado e você não precisa mais fazer negócios com essa pessoa. Porque fazer negócios com a pessoa, você só faz negócios com pessoas que você confia. A pessoa já mostrou que não é confiável, então você perdoa a pessoa, deixa aquilo para o passado e segue fazendo relações e contratos com outras pessoas. Versículo 10. Quem tem juízo, se aquela pessoa que errou demonstrar que mudou realmente e começar a honrar todos os contratos, é possível que você coloque ela de volta no circuito, mas você não tem que contratar com quem você não quer. Então você tem liberdade de realizar o contrato com quem você quiser. Versículo no relacionamento conjugal, se a pessoa traiu você, Mateus capítulo 19 fala que você pode, nesse caso, pedir o divórcio. Você pode, mas é ideal perdoar a pessoa. Mas a Bíblia autoriza o divórcio. Leia depois Mateus 19, se esse é o seu caso. Você pode, a pessoa que traiu a sua confiança, ela realmente demonstrou que você não vai ter mais confiança nela. Então você pode pedir o divórcio, procure uma pessoa que siga e que tema a Deus, como nós comentamos aqui no versículo 3, que o Senhor
Deus mostra quem são as pessoas. Versículo 10. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. O versículo 10 está dizendo que a pessoa que quer aprender, ela aprende. Já quem não quer aprender, por mais que apanhe da vida, vai repetir os mesmos erros. Se você já levou algumas chicotadas na vida, não seja teimoso. Tem pessoas que são teimosas. Elas apanham, apanham, apanham e elas continuam errando. Mude a rota, acerte o caminho. Versículo 11. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Nós falamos sobre a importância de lavar os nossos pensamentos. Você precisa cuidar de como vai o seu coração. Quem fica revoltado, o que é uma pessoa revoltada? É uma pessoa que não tem inteligência emocional. Ela fica o tempo todo reagindo. Bateu, levou. Fez isso para mim, eu vou fazer isso. Não seja uma pessoa que age por impulso, por emoção. Só porque bateram em você, você não tem que responder com a mesma agressão. Você precisa pensar e precisa agir. Se bateram em você, é porque você deu chance para aquela pessoa ter contato com você. Melhor do que dar chance para pessoas ruins é você escolher bem com quem você anda, é você escolher bem os ambientes que você vai, é você escolher bem com quem você caminha nessa vida, para que você diminua a chance de ter situações de frustração, decepção, para você ficar revoltado ou revoltada. Lembre que você é autorresponsável. Você é total e absolutamente responsável pelas decisões que você toma, pelas pessoas que você coloca na sua vida, pelos lugares que você frequenta. Então seja sábio. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para que Deus lhe dê sempre clareza para você seguir a palavra dele. Escolha pessoas que são provadas pelo Senhor como ouro e prata, para que você aprenda com essas pessoas, para que você diminua a chance de ficar revoltado, de ter que reagir por impulso, porque a pessoa fez alguma coisa ruim para você. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Então, quando você responde com uma reação emocional, você vai só criar mais um problema. Bateu, levou. A pessoa bateu, daí você vai lá e agride a pessoa de volta. A pessoa vai ficar com raiva porque agora sofreu a sua agressão e vai depois criar uma outra situação contra você. E você entra num ciclo da revolta, que você nunca termina. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Você vai ficar num círculo de problemas e problemas. Agora, se você coloca um fim naquele mal, você pode reconstruir a sua vida em outro caminho, em outro lugar, em paz. E nós lemos no versículo 1 de Provérbios 17 sobre a importância da paz. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Um mensageiro cruel significa o quê? Que a morte vem, de repente, como uma notícia de desgraça. Às vezes a pessoa faz um mal para você e você fala, bateu, levou. E aí quando você vai devolver, de repente a pessoa está ali com uma arma, de repente a pessoa está ali com alguma coisa que traz algo pior para você. Por isso, perdoar e mudar a rota é mais sábio. E escolher onde vai, com quem você anda e por que você foi no lugar, livra e poupa de muitas revoltas e de muitas situações ruins. 12. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Então veja que o versículo 12 fala que é melhor você encontrar uma ursa que roubaram os filhotes dela. Imagine a ursa raivosa porque roubaram os filhotes dela. É melhor você encontrar essa ursa do que você encontrar um homem sem juízo. Veja que
O versículo 12 fala: é melhor você ficar bem longe de quem é tolo, da pessoa que não tem juízo, porque ela vai trazer coisas tão terríveis para a sua vida que vai ser melhor você encontrar uma ursa roubada dos seus filhotes do que ter se relacionado, ter se envolvido, ter encontrado essa pessoa tola, porque uma pessoa tola arruína a sua vida. Versículo 13: quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. A justiça de Deus faz as pessoas pagarem as consequências do que fazem. Versículo 14: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Então fique atento em relação a brigas. Começou uma pequena discussão, você já fala assim: vamos parar a conversa por aqui, vamos respirar, vamos nos acalmar e depois nós conversamos. Pessoas no casamento, sejam sábios, sejam sábias. Não entre numa discussão com seu marido, com a sua esposa à toa. A briga, você já sabe disso com certeza se você já teve uma briga. Nunca resolve nada. Só deixa as pessoas mais feridas, mais magoadas, mais machucadas. E quando você está alterado, quando você está alterada, você vai dizer coisas que depois, dependendo do que você disse, você não pode voltar atrás. Então, quando vocês perceberem que começaram uma briga, um dos dois tem que dizer: não vamos conversar agora. Vamos respirar e depois vamos conversar para resolver e alinhar. Alinhar e resolver. Versículo 15. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Deus detesta a injustiça. Detesta aquelas pessoas que defendem o injusto e condenam aquele que é justo. Fuja da injustiça. Tome decisões verdadeiras. Não importa o que você sente, se você sabe que aquela pessoa é justa e ela merece receber o direito, pague o direito dela. Mesmo que você não vá muito com a cara da pessoa. Não importa se você vai ou não vai com a cara da pessoa. Não importa o que você sente, importa o que é justo. O que é justo é justo. Às vezes, um amigo faz uma coisa errada e você pensa: mas é meu amigo, mas é minha amiga, mas fez a coisa errada. E você tem que dizer: você é meu amigo, você é minha amiga. E é porque eu quero bem a você que eu vou colocar a penalidade para você. Você foi injusto, então você tem que receber a condenação. Tem empregadores que muitas vezes tem um colaborador na empresa que é o colaborador que é o queridinho. E muitas vezes tem aquele outro que trabalha, se dedica, mas não fala muito. E aí de repente o queridinho faz alguma coisa errada e aquele patrão, aquela patroa defende o queridinho. Nunca defenda a injustiça. Diga para o queridinho, para a queridinha que você fez a coisa errada dessa vez. E o que é justo é justo. Versículo 16. Não adianta, porque senão você vai perder aquele colaborador que faz a coisa correta e que você sabe que traz muito resultado para o seu negócio. Se você, uma empresa não se faz só de queridinhos e queridinhas, porque de queridinhos e queridinhas a sua empresa pode perder credibilidade. Então tome cuidado que as pessoas que são queridas sejam também justas e honestas. Acima de tudo, justas e honestas. Versículo 16. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Então o versículo 16 fala sobre a disposição. É necessário ter disposição de aprender. É necessário ter um coração ensinável, um coração que quer aprender. Existem pessoas que frequentam a igreja há muitos anos. E elas sabem recitar os 10 mandamentos, sabem citar vários versículos da Bíblia, até às vezes falam: o meu pai era isso, o meu avô era isso na igreja. Eu já fiz um monte de coisa na igreja.
mas elas não têm o coração ensinável, um coração disponível para aprender e praticar aquilo que sabem na teoria, mas não praticam. Quem não pratica é porque não sabe. Versículo 17: O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, amigo é aquele que sempre está do seu lado e na hora da desgraça ele vai te ajudar muito mais do que ele normalmente faz. E é bom quando nós temos esses amigos, pessoas que podemos contar. 18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. O versículo 18 fala sobre a importância de cuidar do dinheiro. Não coloque o seu nome para defender os outros, não empreste dinheiro. O versículo 18 fala de fiança, mas nós também aproveitamos e falamos a respeito do empréstimo de dinheiro. Se você empresta dinheiro para alguém, 99,9% das situações a pessoa não vai lhe pagar. A pessoa que pede dinheiro emprestado já mostra que não sabe administrar dinheiro. Então, se você emprestar o dinheiro para ela, ou até se você der o dinheiro para ela, amanhã ela vai precisar de dinheiro e vai voltar e pedir mais para você. E como você já deu ou emprestou, ela vai dizer: posso pedir para o João, posso pedir para a Maria, porque ele sempre vai me dar e sempre vai me perdoar. Então, corte o mal pela raiz. Já diga para a pessoa: você não tem nada na sua casa que você pode vender? A pessoa sempre vai ter alguma coisa que ela pode vender para arrumar o dinheiro. Você já fez um curso de finanças? Por que que você caiu nessa dívida? Às vezes a pessoa comprou uma televisão ou um telefone celular de 14, 15 mil reais, ou comprou um carro que ela não podia pagar. E o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com a irresponsabilidade financeira daquela pessoa? Então, só um tolo aceita ficar como fiador do seu vizinho. Só um tolo aceita assumir as responsabilidades financeiras e os compromissos que a outra pessoa decidiu. A pessoa tem que arcar com as responsabilidades dela. Versículo 19. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Mais um versículo que fala sobre ser revoltado. Pessoas revoltadas querem briga. Por quê? Porque o coração delas está machucado. O coração delas está reativo. Elas estão reagindo. Elas não estão ressignificando, tratando os seus traumas, os seus problemas emocionais. Algumas pessoas criticam o trabalho dos psicólogos e dos psiquiatras, mas não critique esses trabalhos. Às vezes, contar com a ajuda de um terapeuta ajuda você a resolver muitos problemas, mas procure terapeutas que são cristãos, que estão comprometidos com a palavra de Deus. Se você procura terapeutas que não são cristãos, eles podem levar você a conselhos maus. Outro dia, uma jovem na igreja contou que estava preocupada em se casar. Então ela consultou-se com uma terapeuta secular, que não é cristã. E aquela terapeuta disse assim para ela: mas o mundo hoje é livre. Você pode sair com quem você quiser. Saia com vários. E aí se relacione, porque isso vai fazer você crescer e daí você vai aprender. Veja que um conselho desse é contra a palavra de Deus e é um conselho tolo. Porque as pessoas que começam a se envolver com várias pessoas depois ficam com dificuldades de se manter num casamento. A pessoa se envolve com um, se envolve com outro, se envolve com outro e depois a pessoa quer uma pessoa que tenha as melhores características de todas as pessoas que ela já ficou. Então, seja uma pessoa sábia, procure pessoas que seguem a Deus, porque essas pessoas vão trazer conselhos que estão baseados na palavra. Mas trate as revoltas da sua vida.
As pessoas revoltadas gostam de briga. Você precisa tratar as revoltas, coisas que aconteceram na sua infância, com seus pais, com seus avós, coisas que foram injustas que aconteceram com você de repente na última empresa que você trabalhou. Você precisa ressignificar, dar um novo significado. Fizeram mal para mim? Então eu nunca mais vou me envolver com pessoas desse perfil, com pessoas que fazem isso, com pessoas que injustas. Então faça isso, ressignifique. E quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quando você se gaba, fica contando vantagem que você é muito bom nisso, muito boa naquilo, quando você tropeçar, as pessoas vão rir de você. Elas vão dizer: você não era o bonzão? Você não era a que sabe tudo? Então tome cautela, tenha humildade e você não terá que passar por uma situação de desgraça, de vergonha. 20. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Tome cuidado com o que você fala. Diga inclusive sobre você mesmo. Tem pessoas que falam assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, eu não sou inteligente. Não diga isso. Se você vive pensando nisso, o teu cérebro começa a processar e funcionar assim. E você está falando coisas ruins a seu próprio respeito. E você não vai esperar nada de bom. Os seus pensamentos produzem palavras, as suas palavras produzem ações. Se você fala, eu não posso, quando alguém te convidar para correr 1 quilômetro, você vai dizer assim: eu não posso, eu sou muito fraco. E você não vai nem começar a correr, porque você já vai dizer: eu sou muito fraco. Agora, se você disser: vamos lá, eu estou com ajuda, com a sua ajuda, e eu vou conseguir. Aí você começa. E aí no meio do caminho você vai e dá o máximo que você pode. Então diga: eu posso, eu consigo. Como eu faço isso? Como eu posso chegar nisso? Como eu posso aprender isso? Use muito como, o que fazer para conseguir isso. E procure os caminhos, os ambientes, os meios, as pessoas. Pense coisas boas da vida. Pense que você pode, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você recebe graça de Deus. Se você fica pensando e dizendo coisas más, você não pode esperar nada de bom. Você fala coisas ruins e você vai cair nas coisas ruins que você fala. 21. O pai de filho sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Então, como nós falamos, é necessário que você que é pai, que você que é mãe, eduque os seus filhos desde a infância. Não deixe que os seus filhos sejam educados pelos filhos de outras pessoas. Seja você aquele que educa o seu filho desde pequenos, para que eles recebam juízo, para que você tenha motivos de alegria no futuro. Versículo 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. O versículo 22 fala que nós temos o compromisso, o dever de buscar motivos para ter alegria. Se você está em depressão, se você está com ansiedade, se você está trancado num quarto, se você está no escuro, tomando remédios e pensando assim: vou morrer, a minha vida não está boa. Você tem a decisão de dizer: não, vou acordar, vou para um parque, vou dar uma volta na rua. Mesmo que você esteja muito triste, muito sobrecarregado, quando você toma a atitude de se levantar, você toma a atitude de agir, de mudar a sua história, você começa a mudar a sua vida. Mude todos os dias. Quando você acordar, pense assim: eu só tenho hoje para viver. Eu só tenho 24 horas e eu vou fazer o melhor dentro dessas 24 horas. Diga para você mesmo, para você mesma: eu não vou ficar aqui trancado nesse quarto, eu não vou ficar aqui nesse lugar. Eu vou sair e olhar a rua, olhar as pessoas. Eu vou, nem que você esteja muito fechado, mas saia. Faça uma oração, procure uma reunião para buscar a Deus. Às vezes você pensa: mas eu estou tão desanimado que o culto vão querer louvar e vão querer cantar e eu não estou pronto para isso. Procure um lugar retirado em que você possa falar com Deus a sós. Jesus
foi até o monte. Monte fala de um lugar isolado, para falar com Deus antes de morrer, porque ele sabia que era um tempo de angústia. Versículo 23. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. O versículo 23 está dizendo que não se decepcione quando você vir a injustiça na terra. A injustiça existe porque existem juízes injustos, existem juízes desonestos, existem pessoas que se vendem por dinheiro. Então, é possível que surjam decisões injustas por causa daqueles que fazem o julgamento. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê a injustiça. 24. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Quem tem juízo procura sabedoria. Quem é tolo nunca sabe o que fazer e não sabe o que quer. 25. Não tem decisão. 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Veja que, mais uma vez, o versículo fala sobre o dever dos pais educarem os filhos. Eduque o seu filho no reino de Deus, e ele lhe trará alegrias. 26. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. O versículo 26 confirma que Deus detesta o que é injusto. Nós falamos isso aqui no versículo 15, aqui no topo. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. E o versículo 26 fala a mesma coisa, com outras palavras. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Duas vezes em Provérbios 17 fala contra a injustiça. Seja justo. 27. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então, como nós dissemos, quando você mantém a calma, quando você mantém a paz, você pode pensar a respeito do que você vai falar, do que você vai pensar, de como você vai agir. Isso permite que você tome atitudes inteligentes, que você tome ação e não reação, que você consiga pensar a respeito do que aconteceu, dar um sentido, um significado e tomar o rumo correto para a vida. Nem que você tenha que tirar a pessoa da sua vida às vezes, perdoar ela porque ela fez alguma coisa ruim para você e ressignificar e seguir por um caminho de construção e não de reação. Reagir ao mal que te fizeram muitas vezes vai fazer você jogar teu tempo fora. Você fica reagindo por um mal que te fizeram e fica preso, amarrado com aquela pessoa. É mais inteligente você ter calma e mudar a rota, perdoar e mudar a rota para o caminho da construção, onde você fica livre e segue em paz. Versículo 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então veja que existem muitas situações em que o silêncio é a melhor resposta. Existem situações em que você deve se acalmar e deixar aquilo passar e avançar e seguir a sua vida. Vamos fazer uma oração e agradecer por Provérbios pela leitura de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito para que tenhamos paz. Que o Senhor visite cada pessoa que precisa perdoar alguém. Dá força para essa pessoa conseguir vencer a mágoa, o ressentimento e a desonestidade, a infidelidade, a traição que alguém fez contra ela. Derrama sabedoria para que o teu povo possa seguir avante, seguindo o teu reino para teu louvor e glória. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Se você ainda não aceitou a Jesus, agora é uma oportunidade. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor. Ele vai começar a liderar a sua vida. Você disse que Ele é o teu Salvador.
que você recebeu o sacrifício que ele fez na cruz como sacrifício que foi feito por você. Você pediu a ele para escrever o seu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão escritos os nomes dos que receberam Jesus. E você pediu para o Espírito Santo estar com você, e ele vai entrar na sua vida quando você pedir isso, e vai te ajudar e ensinar o que você precisa para segui-lo até o fim. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.